Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que estamos nos reunindo aqui mais uma vez nesta página virtual, neste grupo espírita virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. Este centro espírita virtual que constantemente nos recebe para nos ofertarmos esta oportunidade, ou mais uma oportunidade, de estudarmos o Evangelho do Cristo. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. E hoje aqui nos encontramos agradecendo a Deus, em especial e acima de tudo, pela graça da vida. Mas esta oportunidade que o Senhor da vida nos concedeu, de aqui nos encontrarmos ligados a este instrumento que nós conhecemos e denominamos como corpo físico. Esta ferramenta que nós temos à nossa disposição para trabalharmos a nossa melhoria. E por isso, agradecemos ao Pai, agradecemos também a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes belíssimos ensinamentos que ele nos deixou de forma exemplificada. Agradecemos também aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Esses trabalhadores do Cristo que constantemente estão do nosso lado, estes que nós conhecemos e os denominamos como espíritos amigos, anjos de guarda, espíritos familiares, e que constantemente têm uma disposição firme e constante em nos auxiliar em nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que também constantemente se esforçam para nos encontrarmos aqui para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões à base da doutrina espírita, ao Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, sejam todas bem-vindas, e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados no relógio da eternidade como oportunidade para as nossas reflexões, a nossa melhoria, o nosso esclarecimento, esta busca constante de conhecermos a verdade. E hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro Palavras de Vida Eterna, de autoria do Espírito Emmanuel, em parceria com Chico Xavier. E a mensagem de hoje é que está contida no capítulo de número 105, que tem como título Estejamos Atentos. Então aqui Emmanuel nos chama a atenção nestas belíssimas reflexões acerca da necessidade de estarmos constantemente atentos, principalmente em relação ao cumprimento dos nossos deveres, dos nossos compromissos, o cumprimento das nossas missões ou da nossa missão aqui na Terra. Como nós sabemos, a nossa primeira e maior missão aqui na Terra é a nossa própria transformação. Exatamente por isso que aqui nos encontramos nesta busca constante. Mas antes de começarmos aqui neste capítulo 105, com as palavras de Jesus, palavras de Emmanuel, palavras dos Espíritos amigos, faremos mais uma vez leitura de uma mensagem esclarecedora e altamente consoladora que está no livro Vigiai e Orai. Vigiai e Orai, de autoria do Espírito Irmão José, em parceria com o médium Carlos Bacelli. E a mensagem é a de número 3, que tem como título Não Vale a Pena. E prestemos atenção acerca dos esclarecimentos de Irmão José sobre o que não vale a pena. Então ele nos diz da seguinte maneira: socorre e será socorrido. Socorre e você será socorrido.
Então é preciso que nós trabalhemos constantemente no bem, auxiliando outras criaturas, que nós também seremos auxiliados. E aí ele diz na sequência: perdoa, perdoa, e a misericórdia divina se compadecerá de ti. Então é preciso que nós perdoemos, conforme Jesus, naquele diálogo com Deus, nosso Pai, quando ele nos deixou aquela oração que nós conhecemos como oração dominical, ou a oração do Pai Nosso. Pai, perdoa, perdoa como eu perdoo os meus ofensores. Então aqui, irmão José nos lembra isto, que quando Jesus estava nos ensinando a orar, ele falou acerca do perdão. Quando nós pedimos perdão a Deus, nós assumimos um compromisso com Deus, que ele nos perdoe da mesma forma e na medida em que nós perdoarmos aqueles que nos tenham ofendido. Então aqui, por isso, o irmão José nos lembra desta forma: perdoa e a misericórdia divina se compadecerá de ti. Então é preciso, em primeiro lugar, nós fazermos a nossa parte. E aí ele diz na sequência da seguinte maneira: não guardes mágoas, não guardes mágoas no teu coração, porque não vale a pena viver em função do revide. Então é exatamente isso que ele nos chama a atenção, do que não vale a pena, verdadeiramente não vale a pena viver em função do revide. Somente a força do bem consegue se opor com êxito à força do mal. Somente a força do bem consegue e conseguirá sempre se opor com êxito à força do mal. E ele diz na sequência ainda: esquece a maledicência. Esqueçamos a maledicência. Se alguém usou da maledicência contra nós, esqueçamos. E também esqueçamos a maledicência. Não usemos a nossa língua de forma maledicente contra outros irmãos ou irmãs de jornada, porque quem critica não é melhor. Ou seja, quem critica o outro não é melhor do que o outro, porque se ele fosse melhor, se ela fosse melhor do que o outro, do que a outra, não estaria criticando. Quem te critica ou quem critica o outro não é melhor. Toda semente produz conforme a sua espécie. Então, aquilo que nós estamos produzindo exatamente de acordo com a nossa espécie, de acordo com a nossa condição, de acordo com a nossa capacidade, de acordo com o nosso preparo. E as opiniões se modificam com o tempo. Persevera no cumprimento do dever. Perseveremos no cumprimento do nosso dever, porque na experiência terrestre, ninguém se exime da prova. Na experiência terrestre, ninguém fugirá à prova. É preciso que nós entendamos isto. É preciso que nós estejamos prontos e preparados para realmente não fugirmos das experiências que nós precisamos adquirir aqui na Terra. As provas que nós viemos com o compromisso de executá-las, sem sombra de dúvida que seja nesta existência carnal ou em outras, nós teremos que executá-las. E aí ele encerra dizendo que todos aprenderão com o sofrimento. Ama e não te arrependerás. Então todos nós teremos e precisaremos, e um dia aprenderemos com o sofrimento. Então, para isto e por isto, é preciso que aprendamos a amar. E sem sombra de dúvida, quando nós aprendermos a amar, nós não nos arrependeremos em ter aprendido a amar. Porque, sem sombra de dúvida, é o caminho que precisamos buscar constantemente.
o aprendizado e a prática do amor verdadeiro. Então aqui fechamos este parêntese com o irmão José para iniciarmos as palavras de Emmanuel, neste capítulo 105 do livro Palavras de Vida Eterna, quando Emmanuel buscou como referência para este estudo palavras do apóstolo Tiago, que está em sua epístola no capítulo de número 4, versículo de número 15, quando Tiago nos chama a atenção da seguinte maneira: se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Então aqui Tiago nos chama a atenção que se o Senhor quiser, se o Senhor da vida quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Então, de acordo com a nossa escolha, ou de acordo com as nossas escolhas, e é por isso que Emmanuel nos chama a atenção para a necessidade de estarmos constantemente atentos para fazermos as melhores escolhas para a nossa vida. E aí Emmanuel começa nos dizendo da seguinte maneira: age para o bem. Então aqui Emmanuel já começa nos chamando a atenção desta forma sobre a necessidade das nossas atitudes ser sempre voltadas para o bem. Age para o bem, sabendo que apenas o bem guarda força bastante para o sustento da paz. Age constantemente no bem, porque nós precisamos saber, e nós já sabemos disto, que apenas a prática do bem guarda força bastante suficiente para o sustento da paz. A prática do bem, sem sombra de dúvida, é este sustentáculo para a paz, é este sustentáculo da paz. Além disso, acrescenta Emmanuel, que além disso, se o conhecimento superior já te clareia o espírito, se você, se eu, se qualquer um de nós, se algum de nós já alcançou este conhecimento superior, mesmo que em uma parte pequena, este conhecimento superior já clareia o nosso espírito, não desconheces que todas as nossas realizações estão subordinadas à divina supervisão. E sem sombra de dúvida, por menores que sejam os nossos conhecimentos, nós já sabemos o suficiente para fazermos escolhas mais acertadas na nossa e para a nossa vida. E também sabemos que todas as nossas atitudes, todas as nossas realizações estão subordinadas à divina supervisão, ou seja, à supervisão de Deus, esta lei maior, criadora, sustentadora, mantenedora de tudo que existe, que venha a existir no universo. E ainda Emmanuel, na sequência, acrescenta que a criatura humana dispõe de livre arbítrio para criar o destino. A criatura humana, ou seja, nós dispomos do livre arbítrio, não de forma ilimitada, mas o nosso livre arbítrio é limitado, conforme nós sabemos, e aqui Emmanuel reforça esta informação, e através deste uso do livre arbítrio de forma limitada, nós criamos o nosso destino. Então, aquela ideia que muitos de nós ainda temos e ouvimos falar, que o nosso destino está nas mãos de Deus, que é Deus quem faz o nosso destino, essa ideia está equivocada, porque não é Deus quem faz o nosso destino, não é Deus o responsável pelo nosso destino, porque se assim fosse, nós seríamos apenas joguetes, simbolicamente falando, nas mãos de Deus. Então aqui Emmanuel nos fala de forma clara e acertada que, através do uso do nosso livre-arbítrio, nós criamos o nosso destino. Porém, cada criatura, cada individualidade, nesse ou naquele plano de existência, atua num campo determinado de tempo. Então, aqui ele nos chama a atenção que cada um de nós, nesse ou naquele plano de existência, ou seja, no plano físico ou no plano espiritual, nós atuamos num campo determinado de tempo.
E aí ele lembra da seguinte maneira, que tiranos e santos, malfeitores e heróis atingem sempre um limite da estrada em que o mundo maior lhes impõe a pausa de exame. Então aqui ele nos chama a atenção que seja na condição de tirano ou de santo, de malfeitor, de herói, chega um determinado momento na nossa trajetória e da nossa trajetória em que o mundo maior nos impõe uma pausa para o exame da nossa consciência, como aquela simbologia das igrejas do chamado juízo final, aquele momento em que nós examinamos a nossa própria consciência, a prestação de contas. E aí ele nos diz na sequência ainda que todas as criaturas, todas as figuras, aqui ele não fala de algumas, mas de todas as criaturas ou todas as figuras de ontem e todas as grandes personalidades na Terra de hoje, então ele fala do ontem e do hoje, conheceram e conhecerão o momento em que a vida lhes adverte, não mais além. Então é por isso que falamos anteriormente, lembrando essas palavras, essas afirmativas de Emmanuel, que o nosso livre-arbítrio, ele não é ilimitado. Ele é limitado, ele tem um limite, ou seja, chega um momento em que o mundo maior, em que Deus diz para nós, na nossa consciência, não vai mais além. Ou seja, já chega até esse ponto para que você não se comprometa mais. Faça um exame da sua consciência. Então é isto que Emmanuel nos chama a atenção, que todas as grandes figuras do ontem, do hoje, aqui na Terra ou no plano espiritual, sem sombra de dúvida que todos nós teremos que fazer este exame de consciência. E aí ele diz ainda para encerrar, que forma, pois, os teus planos de ação. Então aqui ele nos chama atenção e nos orienta que é preciso que nós formemos o nosso plano de ação e usemos a nossa inteligência. É preciso que aprendamos a manejar a nossa autoridade, por menor que seja. Maneja a tua autoridade, cunha as palavras, mobiliza as relações, aproveita os laços afetivos, aplica o dinheiro, desenvolve o trabalho e assinala a tua presença onde estiveres, atendendo ao bem, para o bem de todos, perguntando, ou melhor, porquanto creiamos ou não, aceitemos a verdade ou recusemo-la, seja errando para aprender ou acertando para elevar, a nossa tarefa chegará simplesmente até o ponto que o Senhor permitir. Então aqui é por isso que Emmanuel nos chama a atenção, logo no título deste capítulo, estejamos atentos. É preciso realmente que estejamos constantemente atentos e que possamos formar, conforme ele nos diz neste último parágrafo, que é bastante extenso e tem muitas informações neste último parágrafo, é preciso que nós formemos com bastante atenção o nosso plano de ação. Qual é o seu plano de ação aqui na vida? Qual é o meu plano? Qual é o nosso plano de ação? Nós estamos usando, todos nós estamos usando a nossa inteligência corretamente? Nós estamos manejando, por menor que seja, nós estamos manejando e utilizando a nossa autoridade também de forma correta, seja no agrupamento familiar, no nosso local de trabalho, seja numa sala de aula, estamos usando corretamente a nossa autoridade? Nós estamos, conforme ele nos chama a atenção, neste plano de ação, nós estamos usando corretamente
o nosso verbo, estamos cunhando, elaborando corretamente as nossas palavras para não ofender as outras criaturas de jornada, nós estamos também, conforme ele nos fala aqui, nós estamos mobilizando as nossas relações aqui na Terra para auxiliarmos uns aos outros e melhorarmos o ambiente onde nós nos encontramos, porque, via de regra, o que nós bem fazemos é reclamar de tudo e de todos e transferir a responsabilidade para os outros, para os nossos governantes, seja na esfera municipal, estadual ou federal. E a nossa parte, nós estamos realmente fazendo, mobilizando as nossas relações, nós estamos, conforme ele diz aqui, nós estamos aproveitando os nossos laços afetivos, nós estamos aproveitando este período em que nós nos encontramos com estes laços afetivos no nosso agrupamento familiar, ali entre os nossos entes queridos ou não tão queridos, mas nós estamos aproveitando estes laços afetivos. Nós estamos, conforme ele fala aqui, deste plano de ação, que é preciso estar constantemente atentos, nós estamos aplicando corretamente, por menores que sejam os nossos recursos financeiros, nós estamos aplicando e administrando corretamente o dinheiro que nós temos à nossa disposição. E ainda ele diz, e aí eu questiono, não a vocês, mas a minha própria consciência, nós estamos desenvolvendo o trabalho corretamente, o trabalho que nos compete no nosso campo de ação, nós estamos usando corretamente a nossa presença onde nós nos encontramos ao bem e para o bem de todos, desenvolvendo as tarefas que estão sob a nossa responsabilidade ao bem e para o bem de todos. E aí ele encerra este parágrafo dizendo que estamos repetindo para encerrarmos as nossas reflexões e fixarmos na nossa consciência estas orientações de Emmanuel, porquanto neste plano de ação belíssimo que Emmanuel traça para nós aqui neste final de capítulo, ele nos chama a atenção que, porquanto creiamos ou não, quer você acredite, quer você não acredite, aceitemos a verdade ou recusemos, quer você aceite a verdade ou a recuse ao longo dos milênios, seja errando para aprender ou acertando para elevar, prestemos atenção que ele usa aqui o termo ou a frase errando para aprender. Ou seja, nós não erramos inutilmente, nós erramos, em muitas situações, esse erro até se torna inútil, porque não aprendemos, mas em verdade, nós erramos e é exatamente errando para aprender, e é errando que nós aprendemos, e também nos esforçando nós iremos acertar, porque acertando nós nos elevaremos. E aí ele encerra dizendo que a nossa tarefa chegará simplesmente até o ponto em que Deus permitir. Estejamos atentos ao cumprimento e no cumprimento das nossas tarefas, porque as nossas tarefas, sem sombra de dúvida, elas chegarão e com certeza chegarão até o ponto em que Deus nos permite, ou até o ponto em que Ele permitirá que cheguemos. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, meus irmãos e irmãs de jornada, por mais esta oportunidade que tivemos de nos reunir aqui neste Centro Espírita Virtual, a nossa irmã Vilma Guimarães, a nossa irmã Aparecida Oliveira, que aqui também se faz presente, e outros companheiros que por aqui passaram, Marta Oliveira, que também se faz presente, Tânia Luz, lá do Rio de Janeiro, recebam todos o meu abraço, todos e todas o meu abraço fraternal, a turminha de alunos da nossa irmã Vilma Guimarães, lá em Belo Horizonte, recebam todos
o meu abraço fraternal e de imensa gratidão pela companhia de todos vocês, pelos comentários, pelos compartilhamentos, por nos auxiliar assim na semeadura da boa semente. Paz do Cristo conosco sempre e até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir. E tenho certeza que este Pai, que é puro amor, este Pai amigo, continuará nos ofertando infinitas oportunidades para a nossa melhoria, até que nos tornemos verdadeiramente servidores da seara do bem. Até breve, meus irmãos e irmãs.